Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós estamos aqui com a Cístia, artista, né? Olá. Ela é animadora, quadrinista, mãe de gato, né? E muito mais. Por favor, dá o seu oi pro pessoal e se apresenta, por favor. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Lari Sistia, né, como ele apresentou. Eu sou Uhum. quadrinista há alguns anos, eu me formei em animação em 2020. Sim, foi logo na pandemia, então foi algo bem complexo, mas me formei com honra, né? Inclusive, eu fiz o TCC todo Parabéns. sozinha. E hoje em dia eu estou trabalhando muito na parte de ilustração para RPG e quadrinhos. Eu estou mais nessa área focada. Uhum. Então, Muito bem, pessoal. Então, a Cístia, ela tem um grande portfólio, né? Ela trabalhou no quadrinho Névoa Escarlate, que é uma aventura steampunk, né? Ela também trabalhou no Historietas Mágicas para Monstrinhas, que está aqui atrás, né? Que está no cartaz, é o volume 2, né? É, ela é cosplayer e, é claro, ela é uma gateira, né? tem três filhos aqui em casa. Então, então, conta pra gente um pouquinho dessa sua jornada. Como que começou? Foram rabiscos nas paredes que foram pros cadernos? Não, foi muitas coisas. Eu desenho desde pequena, né, desde bem criança, né? Uhum, Então, lá pelos 11 anos era coisa que eu já fazia mais por diversão até, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que era algo além da diversão pra mim, né? Era mais uma coisa que eu amava fazer. Era essa questão de criar histórias, né? E uhum. de ilustrar as histórias também, né? Criar personagens sempre foi uma paixão muito grande pra mim. Tem alguns cadernos antigos que eu até resgatei lá da casa dos meus pais agora, né? Então, tá tudo guardado aqui, uma jornada bem longa que eu comecei lá pelos meus 11 anos de idade até o momento aqui que eu tô com, vou fazer 26. Ah, muito bem. E conta pra gente, né? Como é que foi também se tornar animadora? Eu comecei fazendo essa faculdade mais do tipo, acabei a escola, não tenho mais nada para fazer. Tava um pouco naquele limbo, né, de jovem, quando sai do ensino médio e vai para a vida e não sabe o que fazer mais, né? Porque fica aquela coisa do e agora? O que que eu Uhum, posso fazer na minha vida? Porque agora eu vou virar um adulto. Tava lá para certo. fazer meus 18 anos e eu ficava pensando, putz, agora eu não tenho mais, né? Agora eu preciso escolher alguma coisa. E o que que eu quero fazer, né? Uhum, E ficava aquela questão toda de eu queria contar histórias, eu queria fazer histórias, eu queria dar vida a personagens, eu queria dar vida a essas coisas, porque sempre foi uma paixão minha, né? Antes de desenhar, antes de começar no mundo de desenho, da ilustração e de criação de personagens, eu escrevia muito, porque isso veio da minha avó, inclusive. A minha avó, ela sempre me levou para ler. Então, eu era uma criança de 6 anos que já lia livros extremamente grandes, sabe? Então, fui ler coisas de Grécia, coisas de mitologia já muito criança, porque ela me incentivou muito a ler. E ela que sempre me legal. levava para comprar um livrinho. Então, eu sempre amei essa parte do criar, do contar histórias, porque aquilo me cativava. E eu queria cativar as pessoas à minha volta da forma que, quando eu lia alguma coisa, eu me cativava também. E Ah, aí começou que quando eu tinha lá pelos meus 7 anos de idade, eu tive a primeira experiência com o mangá. Eu vi e li o mangá pela primeira vez com essa idade. E qual eu falei, foi? nossa, foi A Princesa e o Cavaleiro, que eu ganhei de presente. Ótimo, ótimo mangá pra você começar. Pois é, né? E aquela coisa de ser uma mulher que tá fingindo ser um príncipe, porque querendo ou não, é o que as pessoas estão esperando dela, que ela seja alguém Hum, forte, resiliente. Então hum. foi algo que me pegou muito. Então eu com aquela idade tão Você, nova, né? você Pode chegou a falar. ver o desenho animado? O desenho animado eu não cheguei a assistir, mas Cara, foi. ele é muito legal e nunca foi redublado, então tá com aquela dublagem de 1900 bolinha maravilhosa, sabe? Aham. É, Né? não, Que isso você é vê que tem muito coisa que bom. você não sabe como passa, né? Ai, caramba. Então foi isso, né? Eu tive esse contato prematuro Uhum, até com obras em Japão, em japonês, né, no caso.
E aí foi isso, eu me apaixonei à primeira vista, vendo, nossa, contar histórias em forma de livro, né? Porque quadrinho no Brasil sempre foi isso. Ou você tinha um mangá, ou você tinha um quadrinho de herói. E o quadrinho de herói nunca me chamou por aquela questão mais, tipo, Uhum. mais realista, sabe? Os traços, aquilo não me atraía quando eu era criança. E eu acho que muita criança chega a não se atrair por algo tão real, né? Agora, Uhum. aqueles olhos grandes, aquela coisa toda muito cartoonizada, me fez brilhar. Eu vi aquilo e eu fiquei, meu Deus, eu amei isso, sabe? Sim, sim, com certeza. Eu sou fã de todas as obras do Osamu Tezuka, É muito né? bom. É, tanto que, por exemplo, eu já conhecia o Kimba, o Leão Branco, quando eu assisti o Rei Leão, eu falei, cara, isso vai dar processo. E deu, né? E deu, É, e deu não. Todo mundo fez processo. muito essas piadas, né, É, sobre o então, Kimba. então, e deu É. processo, né? Mas o meu favorito dele é o Astro Boy, Hum, né? Não tem boa obra, como, bem divertida. sim. Então, e aí depois, poxa, você passou pro mangá e É como é que... isso. E eu vendo histórias em quadrinhos e aí comecei a ir muito em livraria procurar por isso, né? Eu tenho os meus Uhum. primeiros mangás, inclusive, guardados em casa. Eu tenho uns aqui na minha casa agora, porque é aquela coisa de mudança, né? Você acaba Sim. se mudando de casa, vai perdendo alguma coisa com o tempo, né? Porque fica na casa dos pais, às vezes o pai acha e aí acaba Ah, ou nem me guardando em um lugar que fala. não Jogando acha, ou fora, jogando é, fora. então, o meu pai, ele é uma pessoa que guarda muitas coisas, então é uma preocupação que eu, pelo menos eu sei que assim, as minhas coisas estavam guardadas pelo menos em algum Uhum. cantinho, porque ele gosta muito de guardar coisa velha. Então, E deixa eu te perguntar. O seu primeiro contato foi a Princesa e o Cavaleiro, isso. que te influenciou. Mas qual foi o mangá que você leu que você falou, é minha vibe, esse é o meu artista? Ah, dessas questões assim, o que eu vi, é que eu fui passando muito por essas questões do quadrinho, né? E procurando coisas que eu gostava muito. Eu li Witch quando eu era pequena. O Witch me cativou de uma forma assim Uhum. impressionante porque diferente do mangá, o Witch era um quadrinho que não vinha naquela questão toda do hiperrealismo dos heróis, só que eram heroínas também, né? E era colorido, diferente do mangá que era preto e branco, eram cores, né? E aquilo me cativou de uma forma impressionante. Então, eu comecei a treinar desenho especificadamente por causa disso, por causa de Witch, inclusive. Porque tinha aquelas bruxas, né? Que era algo diferente também, né? Do que a gente está acostumado. Bruxa é sempre visto como algo ruim, certo? Uhum. Como um ser de história de terror ou um ser Sim, de sim. para deixar as crianças assustadas. E você estava vendo bruxas adolescentes da minha idade, né? Ali com 12 anos, jovens e tudo mais. E eu falei, cara, eu gosto tanto disso, de magia, de fantasia. Eu quero ser isso, eu quero criar essas coisas também. Foi a partir daí que eu comecei a ver que eu me apaixonei pela criação de mundos vivos, de fantasia, e coisas fantásticas, né? Uhum. E esse contato foi muito importante para mim, né? Muito bem. E mantendo nessa linha, né? Queria saber quais que são os seus favoritos que te inspiram, Ah, né? sim. É, hoje em dia, né, comigo já mais madura, eu busco muitas questões de obras mais reais, né, hoje em dia, mas com aquela questão sempre indo no mundo da fantasia, né? Então eu gosto muito de obras distópicas, um cyberpunk da vida. Uhum. Uma das obras hoje em dia que mais me cativou e que foi muito difícil porque hoje em dia eu leio menos por estar na questão de muito trabalho, né? O que antes eu lia um livro por semana, um mangá eu torrava assim por dia. O que me cativou muito foi Tengoku Daimakyo, que ele é um mundo distópico em que teve um apocalipse, né? Uhum. E aí você tem monstros nesse mundo e as pessoas no mundo tentando sobreviver agora, né? Como se tivesse passado décadas e as pessoas têm que aprender agora a conviver que elas estão coexistindo com monstros e ter que, né, revitalizar a humanidade novamente de uma forma nova, né? Sim. E eu sempre amei muito essa questão de distopia, né? De mostrar uma Uhum. realidade, porque a gente vê monstro, mas o que realmente é um monstro, se não
nós mesmos, né? Essa questão da relação humana entre a gente, de ter que sobreviver. Ah, você chegou a ler a série do Gun, Battle Angel Alita? Sim, gosto bastante, Cara, eu inclusive. sou super fã. E aí, finalmente, eu tive a oportunidade de ler o Last Order, que todo mundo fala, porra, Last Order é Uhum, mais incrível ainda e fecha na mesma edição final, né? sim, E eu falei, cara, que maravilha, porque é uma das melhores histórias distópicas que eu já vi, né? muito boa. É uma das séries distópicas mais incríveis que eu já Hum. vi também. Construção da personagem, né? E. É, então, e aí a gente tem como é que fala? Encruzilhada, que é o outro mangá que começa, pra depois, né, que vira Uhum, tipo um Dragon Ball, o Torneio das Trevas no espaço, né? E a gente tem uma. Ah, pessoal, vou falar porque a gente tem uma antiga versão da Alita que troca de gênero, né? uhum, E que eu achei isso muito interessante. A gente vê facetas do Nova, facetas da Alita. A gente vê. Tem uma edição só que conta a história de uma vampira que eu falo, cara, essa é uma das melhores edições que eu já vi, é uma história só, né? sim. Que é uma mutação genética, né? Que eles tratam como Hum, uma mutação genética depois do primeiro apocalipse na Terra, né? sim, sim. É, É, não, a Alita tem. Eu gosto muito de construção de antagonista dentro do Alita, né? aham. Aquele primeiro que a gente viu Macaco. que. Não, foi até o. Aquele menino Zapan? mutante, que ele é uma larva. Então, é o Nakako mesmo, É que o ele é uma lá, Nakako, que a né? O história nome. dele, puta, cara, a história dele é terrível, né? Machuca, Ah, machuca machuca, muito. machuca, né? E aí você cria aquela reflexão do que são os vilões, né? Se não Hum, uma pessoa também, né? Alguma coisa que aconteceu que fez com que ele se tornasse o que é. E eu acho isso muito forte. aham. Eu acho que um dos momentos mais intensos é quando a gente tá. O Dr. Nova tá, tipo, numa simulação com a Lita, criando a vida perfeita para ela. Ele tira os óculos pela única vez, né? Hum, E a gente vê que ele é só um homem, é muito né? pesada. As É. coisas desse mangá, quem escreveu, né? Que eu não lembro agora o Aham, autor, fez um trabalho de roteiro magnífico, não tem nem o fez, que falar. exatamente. Bom, mas tem mais algum que te inspira? Hoje em dia, inclusive, como eu falei, eu tenho Goku Daimakyo, eu tenho uma paixão incrível por Fullmetal Alchemist também, eu acho uma obra Cara, sensacional. eu também, mas eu particularmente prefiro o Brotherhood, que foi quando eu acho que a série atingiu o potencial dela. É que seguiu o mangá, né? O Brotherhood, ele é o Então, mangá, eu tenho a coleção inteira do mangá então. aqui, né, em casa. E sempre vamos ter aquele momento, né? Eduardo. Nossa, aquilo acaba com É, qualquer um, né? Aquilo e alguém na cabine telefônica. Eu pulo aquela parte até hoje. eu acho que o que a cena que mais me pegou do Brotherhood, Ah, de Fullmetal no geral, é aquela cena que você sempre via, né? aham. No Ishival, que tinha Sim. aquele muro com as pessoas mortas. E você Aham. sempre se perguntava como é que aconteceu aquilo, né? E você via que É, atrás do muro tava o Armstrong, né? aham. E aquilo dói, né? Você Dói. vê um personagem que é tão feliz, um personagem que parece estar tão bem com ele mesmo, e na verdade ele carrega um peso enorme também nas costas. Uhum. É complicado. Mas eu imaginei que tinha uma coisa assim, porque ele era muito caricato Uhum. pra não ter uma coisa muito profunda, né? Eu sempre gostei também da história das quimeras, né? Ah, sim, sim. Eu sempre achei fantástico, né? Mas é que o Fullmetal tem tantas nuances, tanta gente. é, A única coisa que eu tiro o sarro é que eu falo que você não acha que o Scar parece com o Toguro depois que ele fez luzes no cabelo? Eu sempre pego o Talvez, pessoal com essa, né? Ele fala, vou talvez. pra praia, fiz luz nos cabelos, fiz um tribal e tô voltando agora, né? Pra pegar o Urameshi. Pode ser, né? Seu óculos também, né? Quando tira. Exatamente, exatamente. E os nossos artistas nacionais? Você tem alguns que você gostaria de mencionar? Artista nacional, eu tenho algumas pessoas que são muito queridas pra mim, né? Uhum. O pessoal da editora que eu tô hoje em dia são pessoas que têm trabalhos incríveis. O Sam, o Mauro, o Bar, eles são pessoas que me ajudaram muito, né, nessa caminhada toda, porque eu não posso falar, eu sou uma pessoa muito nova. Eu comecei com Uhum. quadrinho com 20 anos, então assim, eles abraçaram de uma forma que eu não imaginava, porque
com 23 anos eles me chamaram para fazer coisa dentro da editora e tudo mais. Uhum. E eu sei que muitas coisas assim que a gente tem no nosso país, né, é sorte. E eu não posso dizer, eu tive muita sorte. Eu ter sido chamada para poder fazer coisas tão novas assim, porque poderia não ter acontecido. E Manuela, a Manuela, que foi uma pessoa que eu chamei pro quadrinho também para trabalhar, as meninas, todas as meninas do quadrinho, mas a Manuela tem um trabalho sensacional, sabe? Ela Uhum. trabalha com cores de uma forma que você vê e você se cativa, ela conta história através de cores de uma forma que você fica emocionado vendo. A Melody também foi uma pessoa que me ajudou muito, que a gente é basicamente irmã. Eu considero ela uma irmã para mim, né? E eu já passei por perrengue, eu já fiquei mal pensando o que eu tô fazendo na minha vida. Pô, eu devia ter seguido outra carreira, eu devia ter feito outra coisa, porque às vezes bate aquela sensação de estar Sim, perdendo tempo, né? sim. E ela vira pra mim, não, cara. Cara, o que importa no caminho é o que a gente encontra, sabe? Não o Uhum. final da caminhada que a gente vai ficar esperando. Porque pode ser que a gente tenha um sucesso enorme e que vire um best-seller, mas pode ser que não aconteça e tá tudo bem, porque a gente tá fazendo uma caminhada tão grande, conhecendo pessoas incríveis nesse meio do caminho, que eu acho que já vale, sabe? Uhum. Eu sou amiga do Saladino hoje em dia, da Germana, que é a Saladino, esposa mestre, dele. mestre do É uma terror. pessoa incrível, uma pessoa Ah, maravilhosa. Assim, foi ah, ele que me estimulou a continuar também, sabe? Foi uma você história sabe, que a gente tem junto, assim. você sabe qual que é um dos apelidos dele? Não, não faço ideia. É o Trigon, sabe, dos Titãs? Sei. Porque, sabe a Karine Ribeiro? Hum, Fala que é a filha dele, né? Então a gente brinca que ela é a Ravenna, ele é o Trigon. entendi. Né? A gente vive usando aqueles emojizinhos dos jovens titãs do de Titans Go, que é mais bonitinho, Sim. né? Ah, Então, muito bom. né? Mas o Saladino ele é uma figura assim, cara, além dele ser uma pessoa inteligentíssima, ele foi Não, super maravilhosa. importante, não só para os quadrinhos, mas para a fantasia e para o RPG nacional, Sim, não, né? não tem nem o que falar. E foi ele que, como eu falei, né? Ele e a esposa dele, a Germana, que me Uhum, estimularam também a continuar, né? sim, Porque, como eu falei, a gente que é artista, acho que todo mundo passa por essa questão de ficar pensando o que tá fazendo na vida, né? tem uma crise, né? Ele Sim. brigou comigo, feio, Hop. numa CCXP, porque eu virei e falei, não, eu acho que se eu não passo aqui, porque eu nunca passei numa CCXP na minha vida, sabe? Uhum, Eu, eu até penso, tipo, bate às vezes, porque a gente vê pessoas que estão lá na CCXP que você pergunta, o que que tá fazendo aqui, né? sim. E não vou falar que são todos, tem artistas incríveis lá que passam que você realmente vê o mérito no que estão fazendo. Uhum. E tem gente que eu fico confusa, não tem nem quadrinho, sabe, indo pro evento. E, e aí eu viro e questiono até pra mim mesmo, o que que eu estou querendo, né? Eu acho que eu não mereço estar aqui, né? Não me selecionaram porque eu não tenho um trabalho bom. E ele brigou comigo, ele virou e falou: olha, você para de falar isso porque eu conheço o seu trabalho, eu sei o que você faz. E posso te falar, o teu trabalho é incrível. Ele é muito melhor do que o de muita gente que está aqui. Sim, eu concordo. E ele virou e falou: você tem um trabalho incrível, você tem uma chance de vir passar aqui sim. E enquanto você ficar duvidando da sua capacidade, enquanto você ficar duvidando de si mesma, vai ter alguém que é muito pior do que você, ou que é menos capaz que você, no caso que foi o que ele falou, Uhum. e vai ter muito mais confiança no próprio trabalho e vai estar ocupando o seu espaço. Então você tem que correr atrás das suas coisas sim, tem que ter confiança, o seu trabalho é bom. E não é porque você não passou num evento grande que ele não é. E aí eu chorei no evento, Ah, né? com Porque eu sou certeza. bobona. Eu sou tipo aqueles chuveirinhos com rosto que o pessoal bota, que Aham. você abre e sai água do olho. Eu sou completamente sentimental. Hum. Chorei muito, fui pro banheiro limpar minha cara, fiquei toda inchada depois. Ah, mas Então, acontece. Que bom que ele te incentivou. E deixa eu te perguntar, além do Saladino, tem mais alguém que você gostaria de mencionar? É que como eu sempre tem falei, muita né? gente, né? Então, o Bar também, como eu falei da editora, que foi a pessoa que Hum, me estendeu a mão, né? Ele falou, vamos fazer um projeto de quadrinho mesmo. E aí eu fiz a primeira série do uhum, ano passado que eu participei, que foi aquela Maldição de Vila Rica. Foi um bando de problema que aconteceu durante a produção, que atrasou.
Mas foi, a gente conseguiu fazer, né? A editora conseguiu publicar. Hum. E eu tô planejando fazer uma nova série com eles, inclusive, Ah, né? De legal. cyberpunk brasileiro, vai ser no Rio de Janeiro. Boa, boa. E aí eu não vou falar muitas coisas para não dar spoiler, Ah, mas vai ter. legal. Então, você, além de artista, né? Você é RPGista, você consome o produto, né? E eu gostaria de perguntar se tem algum livro que você, de autor, de romance, de fantasia que você gosta de ler, que você gostaria de recomendar. Hum. Olha, o meu livro favorito de todos, dessa questão de fantasia, foi Mistborn. Uhum. E ele foi o livro perfeito. Eu não tenho o que falar. Eu amo esse livro do fundo do meu coração. O problema é que ele não vende mais, porque a Leia faliu, né? Então, ele era da Leia e aí É, não existe mais. então, o Mistborn eu gostei, eu li o primeiro. É Hum, que eu não sou muito bom com sistemas de magia, então eu meio que coloquei os marcadores quando estava explicando um pouquinho até eu pegar como funcionava, né? uhum. Mas eu gostei, mas tem ainda a esperança do Mistborn, né? E também tem a questão de, se você tiver o inglês, sempre tem uma Sim, chance de tem. você, né? É, na Amazon vende as versões em Aham. inglês que tá num preço acessível. Sim, O sim. problema é comprar o livro em português, A gente porque tá gosta quase de ter, né? R$ 400, né? É, então. Mas, mas sempre tem um jeito, e Mistborn ele é muito legal. E tipo, o que me encantou, eu falo, quando eu comprei o primeiro livro, eu falei, eu já ouvi falar do Sanderson, mas o que me conquistou foi a capa. Sim, a capa é maravilhosa, Nossa, né? A arte é aquele incrível. usando aquele manto meio que esfarrapado, tal, né, no meio de um Isso. salto, eu falei, poxa, E novamente, né, um mundo distópico, acontecendo várias coisas exatamente. problemáticas, com aquela vibe mais steampunk. Pelo menos foi o que eu Aham. imaginei na hora que eu tava lendo, envolvendo tanto metal assim, né? Uhum. Eu imaginei um steampunk na época do Brasil colônia, porque a gente tem Isso. os escravos ali e tal, né? Uhum. Sim, é Então, bem essa vibe mesmo. hum, E foi um mundo que me cativou muito, uhum. sabe? Eu Que adoro ver as livro incrível, palestras do né? Sanderson. Ele ama escrever, né? Não tem nem Nossa, o que cara, ele falar. ama, ele ama. Eu tenho um colega que teve aqui no canal, o MP Neves, ele coleciona edições do Mistborn. Nossa, Ele é o tipo sumo sacerdote do Sanderson no Brasil. nossa. Então, mas além do Sanderson, tem mais algum que você gostaria de mencionar? É, eu sou hiper focada em vampiros, né? Hum, Então, eu sei muita coisa de vampiro, eu gosto de vampiro e é uma paixão minha incrível, assim, sabe? Eu tenho um canto no meio da minha estante que é só de coisa de vampiro, né? legal. De tudo, de todos os tipos de vampiros que existem. Então, tem Hum, Drácula, tem o Nosferatu, um Nosferatu. quadrinho que a editora fez agora que eu botei lá, que tá incrível, né? O Uhum. Zambi é um artista maravilhoso, ele fez tudo em nanquim, então, perfeito quadrinho, Você fica de dica. leu Vampiro Gênese do Oliver? Esse eu não cheguei a ler, não. É muito bom, autor nacional, viu? Né? Vou dar uma olhadinha. Muito bom. Porque é isso, né? E tem até umas mitologias de vampiro brasileiro incríveis. Tem. Tipo, tem um no Nordeste que é as pessoas que usam couro. É um Hum, homem que fica se vestido de couro e ele tem toda aquela questão meio cowboy místico, sabe? E Uhum. ele fede a sangue. Que é uma parada que as pessoas não sabem, mas muitas coisas da mitologia de vampiro que a gente tem, que a gente conhece, tipo, não poder entrar na casa de pessoas quando você não é convidado, ou até se transformar em morcego, veio daqui, do Brasil, inclusive. Eu não sabia dessa. Eu Eu achava não que era lembro agora quase o tudo vinha nome. do Bram Stoker ou do Não, não. Nosferatu. O que que acontece? A gente tem aqui na América do Sul o morcego, né? Uhum. Que é o morcego vampiro. Tá aí o Sim. nome. Eles deram esse nome pro morcego porque eles saíam à noite, os portugueses, né? E eles viam um bicho comendo sangue de outros animais e sugando mesmo, né? E esse Uhum. cara, isso é um vampiro. E tá escondido. E por isso que nasceu essa mitologia do vampiro dele se transformar em morcego. É por causa dessa questão Que toda legal. do morcego que a gente tem aqui na América do Sul, o morcego vampiro, que ganhou esse nome por causa disso. Que legal. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de RPG. Vamos. Qual é o mundo que você mais gosta de jogar? Atualmente o que eu tenho mais jogado, né? Além de RPG de mesa,
na maioria das mesas que eu jogo é Tormenta, né? Uhum. Que é um universo muito vivo, né? Um universo Cara, muito cativante. eu sou fã de Tormenta desde o Dragão Brasil 50, que saiu o primeiro Tormenta, Nossa. né? E eu passei por toda essa questão. Eu comecei a jogar os universos de Tormenta no 3DT quando eu tava com 14 anos, Que é sabe? excelente pra você começar, Sim, é um né? ótimo sistema para novatos, né? Ele é bem simpático, eu vou dizer. E ele é bem pra quem gosta de anime, você tá ali, você se identifica muito rápido, né? E Sim, você lembra qual foi o seu primeiro personagem? de RPG fui uma druida, só que aí foi de D&D. Aham. Eu tenho Hum. desenhos dela, depois eu posso pegar até pra mostrar. Eu acho que Uhum. talvez tenha no caderno ali. Não vou saber te falar se tá ali ou não. Uhum. Mas era aquela questão do primeiro personagem que a gente sempre joga, sempre vai ter aquela questão de ser muito parecido com a gente, né? Sim. Então é uma personagem que sou eu. Não tenho muito o que falar, né? Mas Aham. eu fiz uma druidinha porque eu sempre gostei muito dessa questão de natureza, né? De bicho e tudo mais, de conversar com bichinho. Então é uma coisa que sempre me atraiu. Ah, legal. E é uma personagem que eu tenho carinho até. E seu primeiro personagem de Tormenta? Foi de 3DT que foi a Lyra. Aham. Ah, tem alguns desenhos que você deve ter visto que é uma moça ruiva com umas mechas azul no cabelo. Ah, sim. Então, ela foi a primeira personagem que eu fiz. Eu tô fazendo o redesign dela, inclusive, né? Uhum. Deixa eu até pegar aqui para abrir. Mas eu tô fazendo esse redesign muito na questão do que o pessoal desse coletivo, né, de quadrinho, a Uhum. gente decidiu fazer um quadrinho de RPG, né? Sim. E aí eu falei, por que não resgatar a primeira personagem que eu criei para poder fazer uma história com ela, né? Certo. O E que é aí eu uma tô no... ótima opção. Então, Uhum. E deixa eu te perguntar, você chegou a ler algum dos romances de Tormenta? eu li o Holy Avenger inteiro. Ah, cara, Holy Avenger, eu comprei ele na época, né? Eu tenho Hum, algumas das encadernadas e eu agora eu entendo, faz sentido porque você quis ser uma druida, né? E tem nem como, né? Perfeita. tipo, o arco da Lisandra é fantástico, Sim. Não, a né? Lilia Lisandra é o personagem que fica mudando de roupa, né? Também nesse Uhum. quadrinho, né? E tem tantos designs bonitinhos que criaram pra ela ali. E, né, o spoiler que eu não vou falar, mas a filha de quem, né? Que Aham. plot twist sensacional, né? Sim, e fantástico. E pra Tá quem aqui, ó. leu, A minha desenha aqui, ó. que legal. O design todo arrumadinho já pra edição, mas é isso. Uhum. E então, do Holly, o meu personagem favorito é assim, é o Torque. Torque é muito Nossa, legal. eu gosto muito. Eu falo que ele é o Wolverine de Tormenta, né? É, Ai, e eu acho ele muito divertido. Tem os personagens secundários que eles são bem legais, né? Que fazem sim. alguns até que fazem participação especial. Quem gosta de anime mesmo, se vocês lerem Holy Avenger, toda vez que eles estiverem numa cidade, vocês vão ver algum personagem de algum anime no fundo, desde Samurai X até Slayers. Não só isso, né? Como a Niele canta músicas de anime, né? Ela Durante canta o a música quadrinho. acho que a primeira música que ela canta no chuveiro é da Guerreiras Mágicas, se não me engano, e ela tem um bicho de pelúcia do Mokona na cama dela, junto com o do Viagem Totoro. Então. Ela canta isso, ela canta a música do Dragon Dragon Ball, né? Ball, é. Ela canta também a música da entrada do Yu Yu Hakusho. Tem Exato, várias. exatamente, né? Que ela é claramente, quando ela tá voando, inspirada na Botan, né? Sim, não. Então. A personagem é sensacional, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, agora, qual que é a sua raça e classe favorita? Vamos lá. A minha raça de RPG favorita atualmente, no de Tormenta, é o Dalan. Que eu Aham. acho uma. Eu gosto dessa questão toda de. Tem uma Das ligação com a dríades, né? natureza, né? Então, e a Dríade é um ser que, querendo ou não, a mitologia de Dríade realmente celta é incrível, não tem nem o que Sim, falar. sim, concordo. E eles fizeram muito bem, assim, transformar para Fizeram. RPG foi muito bem feito. Uhum. É, E a minha classe favorita para jogar é Ranger e Druida. É. Cara, eu gosto muito do Ranger, né? Que agora é caçador, Uhum. né? É o caçador. E eu gosto de jogar de anão, caçador.
que eu acho que Bom. dá uma ótima classe, né? E tem alguma que você gosta, mas você ainda fala, eu não tô pronto pra jogar ainda com essa classe que tá. Paladino, paladino, paladino. Paladino, mas você acabou de fazer ilustração de um paladino. É, É porque o que que acontece? é, Eu não consigo interpretar um paladino direito. é. Então eu acho que tem uma barreira muito grande de eu conseguir ser a pessoa certinha Hum. demais e ser uma Ah, pessoa com liderança, sabe? Porque o é paladino é só a você pessoa líder, né? canaliza sua Mulher Maravilha interior, sua Amazona Guerreira, entendeu? Eu vou tentar uma próxima Né? vez. Mas, Mas eu tenho muito essa dificuldade de liderança, sabe? Eu não uhum, consigo ser a pessoa que vai ser líder, né? uhum. Então eu tenho essa barreira ainda em mim do. Eu acho que seria muito fora da minha caixinha, mas a gente Ah, vai tentando de vez em uma hora quando. a gente chega lá. E É das isso. divindades, qual que você gosta mais? Do de Tormenta, a divindade favorita que eu tenho. Vai parecer estranho, mas eu gosto muito do Nimbi. Cara, não é estranho, ele é muito divertido e eu acho que você deveria ler Dado Selvagem e colocar na sua lista. Mas de quem que você tá falando? Hã? Hã? Do livro. Não, não. Aquele cara baixinho, esquisito. O Nimbi, eu Nimbi é o deus não do sei quem é. caos. Não sei quem é. Muito bem, gostei. Bom, vamos falar das suas artes? Podemos. Muito bem, pessoal, eu separei algumas artes aqui, eu fui lá embaixo para começar, e eu achei de uma personagem que eu amo ela, que é de um desenho que eu acho ele maravilhoso, especialmente o arco dessa personagem, que é o Eclipsa da Star versus as Forças do Mal. Eu amo a Eclipsa. Ah, a É, Eclipse é muito boa. ela tem um arco maravilhoso, porque aí finalmente a gente. Porque assim, em toda a história da Star, quando começou a explicar um pouco sobre o reino de Miune, a gente estava vendo que estava falando sobre colonização. É, Isso não, é 100%, né? é. Novamente, é uma distopia que tá acontecendo ali pra Aham. criança, né? Entender como funciona o Cara, racismo, né? e foi fantástico. Eu acho que eu gosto de todos os personagens, até o malvadão lá. Poxa, ele tem até uma história de amor ali, poxa, né? E a Eclipse, ela é uma personagem que o pessoal falou, porra, a gente tem que esconder essa verdade, Sim, né? mas é o que passamos, né, aqui no Aham, mundo que a gente vive, né? então. Acho que até por isso que a Disney ela quis cancelar com tanta força o desenho, né? Já estava entrando em É, assuntos muito fortes para querer falar sobre essas coisas, né? aham. Então, o que foi um erro, mas os autores, né, eles conseguiram terminar de um jeito legal. Não, eu achei que ele foi menos corrido do que o caso da Coruja. O caso da Coruja acabou legal, mas mesmo assim a gente vê que eles tiveram que dar uma corridinha com alguns arcos, né? Eu acho que o único que conseguiu ter um final perfeito foi Gravity Falls. A Gravity Falls eu não consegui assistir, não. Então, Gravity Falls ele teve o final É, não. perfeito. Eu sou uma pessoa que pode virar e falar isso. Eu vou tentar dar uma chance um dia, mas é porque eu achei a Mabel insuportável. Cara, eu também. Mas é assim, a Mabel, ela é o tipo de personagem. No primeiro episódio eu falei: quando for dar merda, vai ser culpa da Mabel. Porque ela é o tipo de personagem que ela é tão positiva que quando a água bater na bunda da realidade dela e o sorriso dela e a personalidade não resolver, ela não vai saber o que fazer, ela vai ficar desesperada. Porque o Dipper, ele tá acostumado com a rejeição, né? Não, mas eu não consegui. Então. A Mabel é o tipo de personagem que sabe que não bate. Aham. Pra mim, Mas não o consigo arco dela, suportar. as suas impressões vão pagar. Então assiste porque você sabe que no final você vai estar certa. Você vai poder sentar e falar: Eu te disse, eu esperei 3 anos para virar para meus filhos e falar: Eu te disse, eu não falei? Eu não falei. Mas gente, não é hate na Mabel, é um personagem que é assim. A gente às Ele foi vezes construído pra ser desse jeito. É aham. aquela questão que todo mundo fala, né? Todo mundo que é criança gosta muito do Bob Esponja, mas quando a gente cresce vê que é o Lula Molusco. Tudo bem. Exatamente, né? É, eu mesmo, eu adorava as aventuras do Flapjack, não pelo Flapjack, pelo Capitão Falange, coitado. Bom, mas tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre Eclipse ou a gente pode passar pro próximo? Sobre a Eclipse, É. eu acho que ela tem um desenvolvimento de personagem muito bem feito, né? Apesar Uhum, da animação ter sido cancelada no geral, eu acho que ela conseguiu, no final das contas, o que ela precisava, né? uhum. E tá tudo bem. Ela conseguiu as coisas boas, né? Vierem pra ela. Muito bem. A nossa próxima arte é uma que eu falei com você na nossa reunião, né?
Eu acho ela maravilhosa, que é uma casa abandonada, que você fez tipo em preto e branco, no estilo colonial. Cara, aquela arte, aquilo merece estar na parede, sabe? É aquela que tá em Nanquim, né? Isso, que é uma casa quadradinha, bonitinha, porque se você tem outra que é tipo mais uma casa de fazenda, mais de fantasia. Não, Uhum. essa é uma casa real que eu achei ela maravilhosa. É, isso aí foi o trabalho de faculdade. Tá preso lá na casa da minha mãe, tá num quadro. Ah, muito bem, que bom que ela está no quadro. Eu achei, então foi só um trabalho. Foi um Cara, trabalho de treino de perspectiva e pintura. Eu gostei muito de fazer ele. tá Olhando de longe, as maravilhoso. pessoas até pensam que é uma foto, inclusive. Então, tá maravilhoso. Eu até te encorajo, de vez em quando, se estiver entediada, tentar fazer alguma coisa nessa pegada de novo, que eu acho que tá maravilhoso. Se a hora que a sua mãe não quiser, eu quero, tá? Quem sabe, né? É. A gente vê. Então, uma outra que eu achei muito legal, tá? Hum. É você na foto, com a cabeça numa bandeja de prata, no estilo Tim Burton. Tava muito a série do mundo de Jack ali. Não sei se foi a sua intenção, mas foi o que me É, recordou. teve algumas inspirações em filmes antigos e filmes de animação de terror. Aham. Então, conta um Essa pouquinho. sériezinha. É que eu ia pro meu primeiro evento de. Isso foi lá por 2018, eu tinha me inscrito para um evento de terror. Legal. 2019, na verdade. E Uhum. aí, bum, pandemia. E aí eu falei, pô, é isso, acabou, não vou mais pra evento, acabou minha vida de artista, sayonara. Aí eu Aham. falei, não, pera, vamos com calma. Vamos produzir coisas de terror, né? E aí eu fui estudando e criando personagens de terror mesmo. Só que eu queria falar, não, mas eu queria uma coisa de terror que fosse Uhum. fantasioso. Que fosse uma fantasia que as pessoas às vezes olhassem para aquilo e criassem até uma empatia. E visse e falasse, nossa, isso aqui tá muito bonitinho. Mas ela tá Uhum. com a cabeça decapitada. Então, é porque assim, eu sou muito fã, eu não sou muito fã de terror, mas eu sou fã de Uhum. monstros, Sim. né? E, cara, eu adorei porque tem uma animação que tem até assim, uma sequência que ela é feita por CG, que chama A Família Feliz, que eles são todos transformados em monstros, né? E eu gosto muito, ela não recebe tanto carinho quanto merece. E a sua versão ali me lembrou o Tim Burton, né? Mas também me lembrou aquele estilo de você pegar uma pessoa e transformar num monstro, né? E claramente é você ali com a cabeça na bandeja de prata, né? É, criei uma personagem com bastante características. Uhum. Muito bem, muito bem. Agora vamos para uma que é uma commission, mas eu acho que é um exemplo muito bom, né, do seu produto, que é que você desenha um grupo de RPG, né? Que tem uma ranger, uma feiticeira, um anão e um guerreiro com uma armadura com escudo com o símbolo do Kalidranok, deus dos dragões, né? Eu gostei de tudo ali, porque tudo ali tá contando uma história, né? É, A, né? a, o estilo da lâmina borboleta do machado do anão, eu adorei muito. A armadura de escamas do guerreiro, a, a feiticeira ali preparando uma magia, né? A Ranger, todo o equipamento dela bem sutil. Que você pode falar pra gente dessa arte? Ah, foi uma das primeiras comissões que eu fiz, né? De Tormenta, no caso, né? Uhum. E uma coisa que eu sempre faço é que eu converso muito com o cliente para saber exatamente o que ele quer. É porque ali E tem eu não muitos converso, detalhes, né? é, e eu não converso simplesmente assim. Me fala o que você quer de detalhe no seu personagem. O que eu converso? Me conta o que é o teu personagem. Me conta Uhum. sobre ele. Eu quero saber a personalidade dele. Eu quero saber a história dele. Eu preciso saber dessas coisas, porque eu tenho que visualizar aquela pessoa na minha frente. Então, ele é uma pessoa mais tranquila, ele é uma pessoa fechada, tanto que pegou lá o Ranger, ele é bem fechado, ele tá com capuz, ele tá mais É o que uma pessoa aquela tem que estar sempre em alerta, né? exatamente. Então, é aquela questão de uma pessoa mais séria. Uhum. Então, eu vou conversando isso com o cliente muitas vezes, né? Porque eu preciso saber o que essa pessoa quer, no final das contas, né? Certo. E não vai ser só com detalhes, porque saber de detalhe eu posso só mandar um bando de imagem de referência e perguntar o que a pessoa quer. Não, eu quero saber a personalidade, eu quero saber a história do seu personagem, eu quero Uhum. saber quem é ele. E o que você vê nesse seu personagem, sabe? E aí nasceu essa ilustração. Eu fui conversando com cada um dos jogadores e eu fui perguntando o que cada um queria em cada personagem, né?
E nasceu essa ilustração É, aí e o que que foi o maior desafio para você desenhar como artista? nessa comissão Isso, ou no geral? nessa comissão. Por incrível que pareça, Ah, foi a feiticeira. ah, é? Por quê? Porque o que acontece? A moça ela não estava ficando satisfeita com o tamanho do cabelo que eu estava fazendo antes. Ah, entendi. Então mudou umas 3, 4 vezes, assim, sabe? Porque Uhum. botou o cabelo curto, aí ela falou, pô, não gostei do cabelo curto, você pode fazer maior? Aí eu mudei para maior. E aí eu não estava ficando satisfeita com como estava ficando o cabelo, então eu apagava e refazia, porque assim, talvez você até esperasse que eu falasse que foi a armadura, mas na verdade a armadura eu fiz em um dia, por causa que eu gosto muito de desenhar Sim. essas coisas, sabe? E tanto que você falou lá da questão de escamas de dragão, essa armadura toda eu fiz referenciada na armadura do Drácula no filme do Bram Stoker, sabe? Aquela armadura vermelha Sim, 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 que de ele usa. dragão. Aham. Perfeito, perfeito. Que você até colocou o símbolo do Kalidranok no Sim, sim, escudo, né? sim, que Então, ele falou que queria alguma coisa que referenciasse isso, né? E eu cara, falei, ficou ah, muito vou bom. ter que botar o brasão no escudo, porque a maioria das casas nobres antigamente Tinha. tinha brasão no escudo mesmo. Uhum. Ah, legal. Eu gostei muito dessa. É um bom exemplo da sua arte, né? Agora vamos passar para uma que eu achei a sua estética muito interessante, né? Que é a Emília, clériga de Sanatô. Porque ela não parece uma clériga de Sanatô, ela tá mais uma pegada de uma guerreira de padecer o braço, né? É que ela faz isso. Porque eu falei, mano, ela tá quase. Só se tivesse a máscara, ela tá parecendo muito com a Marin do Cavaleiro do Zodíaco. É, a Emília, ela é uma pessoa que, assim, Hum. eu criei a personagem muito na época que eu tava fazendo o diagnóstico de autismo, né? Hum. Então, por que que ela é clériga de Tanató também? É porque ela é autista. Então, ela não consegue mentir, que é parte do bagulho de Tanató, né? Ela é séria respondendo as coisas, então ela vai responder tudo com qual que é a palavra? Com ao pé da Sinceridade? letra, É um pesadelo. sinceridade. E ela não consegue mentir para as pessoas, então ela tá sempre com essa cara fechada e séria, né? Ela é tipo o Porque Sheldon do Big Bang Theory. é quase isso. Uhum. Ah, eu E, gostei e muito ela dela. perdeu a paciência com o tempo, né? Porque qual é uma das coisas dos devotos de Thanatos? Ela tem que responder tudo e começaram a fazer perguntas idiotas para ela. E ela começou a perder meio que a vontade de responder as coisas, porque, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar respondendo essas coisas imbecis pra esse bando de burro do caramba. Aham. E ela cura as pessoas batendo nelas, porque é pra descontar a raiva que ela sente de tudo. Gostei desse poder. Gostei desse poder. Muito bem. Uma outra é a Sati, uma Sulfure Warlock, que o estilo dela me lembrou demais a Ida da Casa da Coruja. Teve alguma inspiração ali? A Sati é uma personagem de uma amiga minha. Eu teria que perguntar, mas provavelmente porque ela é desenhista também, é a Thaís Bem o nome. Aham. E a Sati era a personagem que ela mostrou o desenho, que era aquela pessoa tão pequenininha, toda fofinha, sabe, apertável, assim, que é diferente da personagem que eu tenho nesse RPG, que é aquele boi Aham. de 2,10 m de altura. Eu tenho até a arte dela aqui, que essa daqui ela é tradicional, né? Tá aqui o meu boizinho, ó. Olha que legal. É minha Minaurinha. Aham. Que Essa é aqui é... uma classe que eu gosto muito, né? Uma raça que eu gosto muito. Que Sim, ela foi apresentada originalmente no 20 Deuses, né? E começou a se tornar popular, sim. né? Eu gosto Que muito dela. inclusive é a personagem que tá aqui nessa ilustração também. Peguei o desenho lá, mas ela tá É, eu aqui. tava na dúvida se seria uma Minaura ou se seria uma Sulfure, Não, essa aqui é uma né? Minaura. Uma Minaura. Ah, E a Sati, ela é muito mais baixa que ela. E aí eu ah. fiz de presente essa arte, inclusive, pra essa minha amiga aí, porque tem essa questão da garota autona, super fofa, e a menina baixinha mais, tipo, séria, que é É, essa mas daí. legal. E agora vamos falar da arte que foi o que o algoritmo me jogou para eu encontrar você, né? Que é o Petrus, clérigo de Arsenal. Ah, o Petros. Porque, cara, eu amei tudo nele. Você colocou o símbolo no lugar discreto, né? Mais sucinto. E, sinceramente, martelo é uma das minhas armas favoritas. Uhum, é o martelo de guerra dele. Então,
Cara, eu amei essa arte. O que que você pode falar pra gente do Petrus? Ele é um personagem do RPG que eu jogo também, que hoje deveria ter sessão, mas um dos meninos não vai poder jogar e eu tô já desde o ano passado sem jogar, tô Hum. vendo isso, viu? Fernando, se você tá vendo esse vídeo, eu tô te vendo, viu? Eu sei o que você tá fazendo comigo. E aí o Petrus é o personagem dele, só que esse meu amigo Aham. não desenha nada. Uhum. Ele fez uma vez aquele desafio lá do coisa que a gente joga fazendo os desenhos. Qual que era Ah, o nome do sei. programa? É o. Ai, qual que é o nome desse jogo, gente? Eu sei que o pessoal quer o Scribble, que é o que você vai fazendo a mímica e a pessoa vai tentando desenhar pra você adivinhar o que que é isso. Tem esse joguinho aí que eu acho. Ai, eu esqueci o nome do aplicativo agora. Não tem problema. Gartic! Muito bem. Gartic. A gente tava jogando Gartic, que era pra adivinhar filme, e Uhum. ele Ah, nisso eu sou desenhou. bom. Ele desenhou um negócio. Que você falou, como pode ser isso? Ninguém entendeu. Ninguém É. entendeu. Não, não era possível, sabe? Aham, E aí o que que aconteceu? Ele só fez ali aquilo. aham. E aí a gente, que porra é essa, né? Não tinha outra palavra pra falar, era isso. E ele, pô, mas dá pra entender. Ninguém entendeu. Não, não dá pra entender, por isso que a gente E, perdeu. e era mulher gato. Aham. E aí todo mundo ficou assim. Cara, mulher gato, muito simples. Desenha o símbolo feminino, mais um gato igual. Não, ele fez alguma coisa ali. Tava lá. Era Aham, algo. Então, aham. assim, ele nunca desenhou e ele também não dá a descrição direito dos personagens dele. E assim, o Petrus foi surgindo na minha cabeça conforme as sessões. Eu Uhum. vendo o personagem mesmo aqui. Ah, Então ele dava coisas bem básicas, tipo, ó, o cabelo dele é escuro, né? Tem olhos sérios, ele tem barba. Então, assim, foi surgindo na minha cabeça o personagem conforme foi tendo as sessões. E aí teve um dia, né, que eu simplesmente virei, eu, tipo, tava assistindo TV, e aí eu falei, eu vou aqui, desenhar. chegou, é ele. Tá aqui, Legal. apareceu, 100%. Cara, eu adorei o Petrus. E outra que eu gostei muito, que eu acho que deve ter uma história muito interessante, né? É a Sylvie, a Medusa Bucaneira. Ah, a Sylvie também é do mesmo RPG. A Uhum. pessoa que não sabe jogar nada direito. E tira só 20, né? É quase isso. É, eu sei como é que E, funciona. cara, a Sylvie acho que foi uma das primeiras personagens que eu peguei e eu queria muito desenhar uma medusa, porque eu gosto muito dessa estética de cabelo de cobra e tudo mais, né? Uhum. E, cara, simplesmente saiu ali o que eu imagino do que seria a Sylvie, mesmo não sendo realmente o que o personagem joga lá, o jogador. Mas eu gostei tanto que eu gostei A lá. pessoa chega, mas meu jogador, mas meu personagem. Eu tô desenhando pra você e não tô te cobrando. Fica Tá feliz, aqui, né? ó, Ó. é de graça. É, muito bem. Agora tem uma, né, que, bom, todo mundo conhece essa, né, que é uma fanart da Ayla, a fada mais honesta de Arton, né, que ela ficou famosa por causa do Fim dos Tempos, né. Sim. É, cara, bom, eu sei que é porque eu gosto da Ayla, eu gosto de todo o grupo, né, Uhum. e muita gente é fã dela, nos eventos tem bastante gente fazendo cosplay, né, e fazer cosplay de fada não é tão complicado, né? O que que você pode falar pra gente da Ayla? É aquilo. Eu assisti alguns episódios, né, da campanha e é aquela questão mais divertida, né? O Fim dos Uhum, Tempos é uma campanha mais divertida, né? Uma uhum. campanha mais sátira. Então, E, cara, é quase um agiota, né? Uma fada um esquema de honesta, honesta, pirâmide de honesta. cone invertido, né? Aham, Assim. E eu acho divertido esses personagens assim, mais caricatos, né? Mais uhum. é, que é zoeiro e tudo mais. E, Uhum. cara, é um personagem que a gente não esperaria que tivesse numa campanha, mas tem. Então, eu fiquei feliz de ver ela porque um dos personagens que eu mais gosto é uma fada de um livro não tem no Brasil, né? Que é de uma trilogia, Hum, que é a trilogia do Justicar, que é um personagem de Greyhawk, que é um Ranger, mas Ranger da época do D&D ainda, que o Ranger é basicamente um bárbaro, né? E ele
captura uma fada que tá Uhum. trabalhando para uns caras espionando o pessoal de caravana para saber as rotas, né? E ela tenta enfeitiçar ele, negociar com ele, subornar ele, né? E ela é muito, muito malandra. Ele fala, onde você conseguiu esse ouro? Ah, eu achei, por aí, sabe? E esse tipo de personagem é que É, cativa muito, né? exatamente, exatamente. Bom, a próxima é a Leila, uma elfa feiticeira, que eu achei também muito bonito o seu traço e estilo que você deu pra ela. Ah, essa daí eu fiz com muito carinho mesmo e ela surgiu durante a campanha que eu tava jogando também. Foi um NPC que o mestre apresentou, né? Uhum, E a história me pegou muito, né? Que ela era uma caçadora de monstros, né? Ela estava caçando uma dos personagens que a gente estava levando até um lugar, né? uhum. Que era uma vampira. E a gente protegeu. Só que daí eu só imobilizei essa personagem na campanha. E aí eu criei muito carinho com ela que a gente ficou conversando. E Uhum. basicamente a personagem ela tinha uma história muito parecida porque é elfo, né? E elfo em Tormenta, né? É, só se rala. Só Exatamente. A se mãe da minha rala. personagem era elfa dessa minha Minaura, Ah, né? aham. E aí elas criaram essa conexãozinha aí que a minha personagem meio que acabou salvando ela de ser uma caçadora de monstros, né? Uma. Qual o nome? É... Mercenária. Ah, tá. E aí ela tirou ela dessa vida aí. E conforme a gente foi jogando, eu gostei tanto da personagem na campanha que eu criei. É engraçado, né? Quando você joga RPG, você acaba Um criando vínculo, sentimento e né? vínculo com, às vezes, um NPC que o mestre criou na hora. Aham. E que, assim, nem era aquilo tudo que ia ser, que às vezes ele nem planejou que aquilo ia acontecer, mas interpreta tão bem que a gente acaba criando esse vínculo com a pessoa, né? Uhum. E foi o que aconteceu. Conforme foi fazendo esse jogo todo, que foi o dia da sessão, eu fui desenhando ela e criou a vida aí pra NPC. Que no final das contas não ia ter nada demais a história, mas acabou criando, Virando. virou um Acabou. personagem até canônico no cenário pra ele. Ah, que legal. Bom, agora, né, é o último da minha lista, né, que é o mais recente, que você postou até o momento, gente, porque a gente tá gravando isso aqui no começo de março, tá? Hum. É o Timur, Paladino, Deus Menor da Força, que é um NPC, e ele, você desenhou ele bem fofinho ali, né? Quer o segredo? Sim. Ele é um Goblin. Um Goblin alto. Cara, eu tava na dúvida, porque assim, pra você que chegou agora, você não sabe, mas o Marcos é daltônico, Uhum. né? Então eu não sabia se eu tava vendo se eu não Caramba! tava vendo um elfo muito moreno ou Não se é ele, verde, ou se ele era um hobgoblin, certo? ele é um Goblin alto. Ele é um goblin, não, um goblin alto, não é um hobgoblin? Não! Essa é a sua explicação, não. O que você? Eu sou um goblin, mas você é alto, você é um hobgoblin, não? Ele é um Goblin Goblin alto e alto, bonito. Não tem o que falar. Vamos lá, vou contar a história de Timur pra você por então. O favor. Timur, ele é o paladino do Deus Menor da Força. E Deus Menor só pode ter um escolhido, certo? Certo. Timur foi resgatado por ele quando ele ainda era um pequeno goblin maltratado na sua aldeia de goblins. Então ele Uhum, estava lá com sua altura de goblin comum, sabe? Que somos acostumados. certo. E este homem, né, o deus atual da Menor da Força, Uhum, ele criou o Timur, ensinou a ler, a escrever, a socializar, a lutar, só que Timur não ficou satisfeito com isso, né? aham. E ele sabia que se ele quisesse representar o deus menor da força, ele tinha que ser algo que representasse isso. Ele não podia ser só um goblin fraco e pequeno. E aí ele tem uma magia de aumentar tamanho eterna nele, que deixa ele com 1,70 de altura. Que legal. Que legal, que legal. Adorei toda a história. E ele é um NPC. Ele é um NPC. Nossa, cara, é legal. Puta, eu tô encantado com o Timur. Bom, Timurzinho. é, Cistia, estes são as artes que eu mencionei, mas tem alguma que você gostaria de mencionar, que você gostaria de colocar na lista? Acho que a arte atual que eu mais sou, né, até algumas, né, no geral, que eu sou muito ligada, eu acho que também até Ai, caramba, falhou a memória aqui de falar.
Eu vou lembrar. Corta essa parte. Tudo bem? Tem uma arte que eu sou muito. As artes que eu sou mais orgulhosa, né? É o Nosferatu que eu fiz para uma exposição. Ele tá no Instagram? Essa é secreta, não. Ah, Essa ficou só de exposição, né? Eu abri aqui. Mas eu tenho esse Nosferatu que eu fiz. tá legal. Nossa, ele tá parecendo o William Defoe. Tá parecendo José Serra. Nossa senhora, que horror! Nossa, que risada maligna. É, desculpa. Mas eu gostei muito de fazer esse porque ele é inteiramente feito com marcador, né? Eu gosto muito de trabalhar com arte tradicional, no caso, né? Uhum. E as poucas vezes que eu faço, porque eu tenho um problema no meu tendão. Tá Hum. vendo? Meu dedo não fica reto. E eu sou destro. Então esse dedo trava e não funciona mais. Então, para trabalhar com arte tradicional é muito complicado para mim, por isso que eu trabalho muito no digital. Por questão de Hum. dor, é mais acessível para mim, né, na questão de materiais e é menos doloroso, né? E eu Entendi. gosto muito da arte que tá no ArtStation da Ashe com o dragãozinho do lado dela, Ah, sim, que ela tá sentada num trono. no trono Eu quase destruído. coloquei essa na lista, mas que se eu fosse colocar, eu ia acabar colocando tudo, né? Não, eu gosto muito dessa arte no geral, porque eu acho que, assim, foi um presente para essa minha amiga que eu falei, da Melody, né? Uhum. Que é uma irmã para mim. E eu queria fazer algo para ela que fosse especial, né? Então eu pensei, o que eu poderia fazer de arte especial? Então eu pensei numa ilustração mostrando todo o poder da personagem dela, que é uma personagem incrível, né? Uhum. Ah, legal, legal. E Lari, Hum, conta pra gente, por favor, como está a sua agenda para comissões? sempre que quiser me procura que a gente faz aí um bem bolado. Então, aí pessoal, estão vendo? Lembrando que isso aqui está gravado, quando vocês entrarem em contato com ela, pode ser que esteja um pouquinho mais complicado a agenda, né? E você poderia revelar alguns dos seus segredos, novidades para 2025? Vamos ter alguns eventos, né? Sim. Importantes. Vou estar no dia. Vai ser em abril, ó. Vou falar alguns eventos que eu vou estar. Dia 6 eu vou estar em Atibaia, no Geek Time. Dia 13 vou. 13? 13 de abril eu vou estar no Fuzue Nerd vendendo quadrinhos, porque eu tenho quadrinhos. Uhum. Provavelmente meu artbook já vai estar lançado em abril também, de Muito bom. RPG. Então vai lá procurar que vai ter bastante arte legal e processos criativos, né, junto dessas artes, sketches Uhum. e artes finalizadas, né? E em junho, peraí, junho vem antes, né? Junho e julho, isso, junho vem antes. Tá, em junho eu também vou estar no Steampunk, que é um Uh, evento de steampunk em Santos, né? Maravilhoso. Exatamente, que tem uma amiga minha que organiza, a Ludmila Hashimoto. Ah, Não que sei se você conhece incrível! ela. Não conheço, eu sou. Sabe Alexandre Bar? Uhum. Ele é o cara que eu te falei da editora que Ah, me colocou para legal. fazer os quadrinhos. Ah, é legal. Então. Aí você dá um É, salve lá pra Ludmilla quando você estiver lá. vou falar assim, vou falar que você mandou mandar um abraço. Uhum. Então, tem isso de eventos. Então, você está lançando o artbook, que já dei spoiler agora, né? Uhum. Logo mais catarse do meu outro quadrinho, do Neva, que vai ser agora a versão física. Tô trabalhando dia e noite, incansavelmente, tendo várias crises, mas tentando aguentar. Muito café. Muito café. Eu tinha aqui uma pilha, eu limpei, mas tinha aqui uns 3 energéticos já empilhados da semana. Uhum. E acho que é isso. Vai Hum. ter projeto de RPG no final do ano, que vai ser do coletivo, então muito legal, tem bastante projeto maneiro e trabalho com RPG, galera. Se vocês quiserem o seu personagem feito bonito, com muito carinho, é só me chamar, porque eu vou fazer tudo muito feliz. Muito bem, muito bem. Agora, tem algo mais que você gostaria de falar? Você acha que a gente esqueceu? Hum. Se esqueceu, depois vai ter que gravar outra coisa, porque. Não tem problema. Muito bem, Cíntia. Então nós chegamos naquele momento que eu falo que é o momento Karine. Deixa eu ver os dedos de Jess. Karine, filha de Saladino. É, que você deixa uma mensagem para o universo. Acho que a minha mensagem pro universo é. Hum.
Complicado, muito difícil pensar isso na hora. Pera. Hum. Ai, você me pegou. Sejam felizes, joguem coisinhas, não precisa ser tudo envolvido só trabalho, não, gente. Descansem, tomem água, é importante. Mas sempre joguem um joguinho divertido, porque nem tudo se resume apenas a trabalho. A gente também tá vivendo para poder se divertir e jogar RPG, galera. Muito bem, muito obrigado. Nossa. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um episódio muito legal que eu estava muito ansioso para gravar da Toca do Aventureiro, né? Com a Lari Sistia. Muito obrigado pela sua presença, Eu pessoal. que agradeço demais também. E é isso, pessoal. Eu sou o Marcos. Até a próxima.